Fala galera, Evandro Fusaro aí com mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo falando de polêmicas. Sim, polêmicas envolvendo Toei Animation, Sanji, fãs enfurecidos, mas afinal de contas o que está acontecendo? Existe realmente um boicote por trás do personagem do Sanji? Eu trouxe tudo explicado pra vocês, inclusive com alguns trechos que... meus amigos, bom, assista até o final para você tirar a sua própria conclusão. Antes disso, quero só deixar aquele momentinho alura para vocês. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso, você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Pronto, recadinho dado. Agora sim vamos descobrir tudo sobre a polêmica envolvendo Sanji e a Toei Animation. Então vamos lá, meus amigos, o que exatamente está acontecendo? Parece que tem uma má gestão do personagem do Sanji por parte da Toei Animation. E isso vem sendo cobrado nos últimos dias pelos fãs do anime. Por quê? O Sanji, ele sempre foi um dos personagens favoritos dos fãs de One Piece. Ele sempre fica em algum lugar ali no top 5, se não no top 3, nas votações dos personagens mais queridos, principalmente no Japão, e por um bom motivo. O Sanji é sem dúvidas um dos personagens mais bem escritos de todo One Piece. Então é natural, apesar das brincadeiras de Sanji versus Zoro, aquela rivalidade que existe entre os fãs, todo mundo acaba gostando do Sanji porque, pô, ele tem umas habilidades de luta incríveis, ele é super forte, além de ser a figura que eu diria ter mais desenvolvimento por parte de Eiichiro Oda do mangá. Da sua infância ao despertar do seu fator linhagem, Oda gastou um bom tempo com o Sanji. E tudo isso para elevar ele de uma forma diferenciada de Luffy e Zoro, mas sempre colocando eles no mesmo patamar para formar o nosso trio monstro. E eu gosto dos três igualmente. Naturalmente o Luffy é meu favorito, tem até tatuado no braço, mas eu gosto do Sanji, eu gosto do Zoro, gosto dessa rivalidade amigável que a gente cria, brincadeiras e tudo mais. Só que, ao que parece, algumas coisas não agradam muitos fãs e eu acho que eu vou entrar nesse bolo também. Vamos lá. Geralmente, galera, pouquíssimas reclamações surgem sobre o Sanji quando se trata da sua versão do mangá, tá bom? Só que recentemente eu vi uma galera que ficou muito bravo com algumas escolhas controversas feitas pela Toei Animation no anime. E bom, eu acabo concordando com elas que teve um exagero sim por parte da animação. Eu confesso que eu nunca me atentei a esses pontos porque é realmente muito difícil você lembrar como era de fato a cena no mangá que acabou gerando essa animação, porque geralmente temos um gap de quase 2 anos de diferença para o lançamento. Ou seja, um capítulo, se sair hoje, ele só vai ser animado daqui a quase 2 anos. Então é difícil lembrar cenas icônicas e se ocorrer algum tipo de mudança. E vendo alguns destaques por conta dessa treta que rolou recentemente, inclusive puxando cenas que eu me recordo de ter criticado, eu acabei ficando meio puto também, como eles meio que doutrinaram aqui o meu cérebro para só aceitar que o Sanji pelo anime é muito mais bonachão, quase patético em cenas chaves e que o mangá não mostra nada disso. E voltando no tempo, eu lembro que só em um ano eu realmente acabei me incomodando com algumas cenas, principalmente porque, bom, vocês sabem que o Zoro ele começou a receber um tratamento além do próprio Luffy lá em Wano. Quem não se lembra da animação de Zoro versus Killer? Basicamente as espadas do Zoro tinham uma nuke.
Tinha uma bomba nuclear ali em cada movimento. Eu acabei separando alguns pontos aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões quanto a esse tratamento que a animação sutilmente insere no Sanji. E apesar da polêmica surgir agora com o retorno de Egghead, eu acabei inclusive puxando algumas coisas de Holy Cake e Wano que podem te surpreender de uma forma negativa. Por exemplo, durante Holy Cake, enquanto fugiam das forças da Big Mom, o Pécons e o Luffy estavam acompanhando eles ali. E tinha muitos piratas da Big Mom no caminho do Pécons e do Luffy. E o Pécons sugeriu que ele transformasse ele na sua forma Sulong para criar uma distração para o Luffy conseguir escapar. Após uma breve discussão, Luffy concordou e eles correram para os piratas da Big Mom. Enquanto o Pécons jogava o Luffy para o lado e se transformava na sua forma Sulong, no anime o Sanji apareceu para salvar o Luffy, mas foi gravemente atingido pela forma Sulong do Pécons. Só que no mangá, depois que o Sanji pega o Luffy, ele se livrou da forma Sulong do Pécons, tipo, sem se importar, porque a forma Sulong foi facilmente derrotada pelos comandantes dos piratas da Big Mom. Então, enquanto o anime mostrou essa forma Sulong dominando o Sanji, no mangá essa escaramuça nunca aconteceu. Essa aqui eu me lembro muito bem de ter criticado no meu review do episódio do anime, porque no mangá é uma cena incrível do Sanji, só que o anime fez algo que eu diria até imperdoável. Durante o ataque do Onigashima, Momonosuke foi capturado por King, um dos comandantes dos Piratas das Feras, e depois de derrotar Shinobu, felizmente Sanji aparece para salvar Momonosuke. O Sanji ele luta brevemente com King usando o traje da Germa, só que não adiantou muito contra o King, porque ele evitou um ataque do Sanji com uma única mão. No mangá, esse clash ele foi estilo ali Luffy do Flamengo, com dois bicudão se chocando, tá bom? Foi muito louca essa cena no mangá. Essa coisa de parar com uma mão me lembrou muito a cena filler de Rayleigh parando o Marco durante a luta do Barba Branca contra o Roger, e o Rayleigh fez isso apenas com o dedo. Enquanto Ray fazendo isso soa até épico pelos mitos que envolvem o Rei das Trevas e o Marco que era apenas um novato, Sanji sendo parado com uma mão utilizando o traje da Germa, convenhamos que nem sentido faz. Outra cena estranha ainda durante o ataque do Onigashima, o Marco ele tentou lutar contra o King e o Queen ao mesmo tempo, mas não conseguiu fazer isso durante muito tempo e acabou desistindo em determinado momento e afirmou que era hora da estrela aparecer, referindo-se ao Zoro. Episódio 1046, eu lembro até hoje, 1046, esse episódio foi só Zoro. Só que o Zoro tinha acabado de ser curado, tinha rompido ali as bandagens dele e foi pra cima, e o Marco dizendo que era hora da estrela brilhar. No mangá, o Marco diz que é hora das estrelas, tá bom? O Sanji ele foi simplesmente removido aqui nesse episódio, tanto na fala do Marco quanto no decorrer da luta ali da escaramuça. Depois disso, inclusive o Sanji teve que lutar com o Queen. Apesar dessa luta, aqui eu tenho que falar que a luta foi bem animada. A luta do Sanji contra o Queen, ela é muito bonita, mas tem um erro meio grotesco aqui também, porque durante a luta o Sanji ele evitou usar o traje da Germa e acabou usando o Ifrit Jumble para atacar o Queen. No anime, o Ifrit Jumble ele atinge o Queen, só que ele se levanta em seguida, rindo como se o ataque do Sanji não tivesse força alguma. Por outro lado, no mangá, o Ifrit Jumble do Sanji ele empalou o Queen e feriu ele gravemente. Essas são só algumas cenas que eu tô citando que aconteceram durante o ano. Com o retorno do anime aqui foi onde a fúria de alguns fãs veio à tona, porque tem uma cena muito icônica em Egghead que as pessoas estavam ansiosas para ver. O anime de One Piece retornou agora, 2 episódios, 1123 e 1124. E a parte que levou toda essa discussão é que o Sanji simplesmente foi removido de uma das adaptações de páginas duplas mais icônicas de toda Egghead, onde a maioria dos personagens está presente no mangá. Agora, o Sanji não está no anime, por que ele foi removido? Isso é estranho, né? Eu vi alguns fãs argumentando que é porque ele estava em segundo plano, fazendo alguma coisa e logo na sequência ele já aparece carregando o bolo. Mas olha só galera, eu consegui aqui um quadro-chave dos artistas que fizeram essa cena no anime. Simplificando o quadro-chave aqui, quando a animação ela é feita, eles usam esses quadros na pré-produção para indicar à equipe quais devem ser as cenas que eles vão editar no final. E galera, olhem esse vazio na cena, é onde o Sanji deveria estar e não tem qualquer motivo para não colocarem o Sanji ali.
É estranho, olha esse vazio. Nem combina com a cena. Desenharam 580 personagens, mas tiraram o Sanji. A coisa mais controversa, inclusive, aconteceu depois na sequência com a animação dando olhinhos de coração para o Sanji como uma reação a Bonnie. O que torna tudo isso ruim para a imagem do Sanji, porque a Bonnie, quem acompanha pelo mangá, já sabe que ela é uma criança de 12 anos. Pode-se argumentar que não importava nessa parte do anime porque no ponto da história ninguém sabia da real idade da Bonnie. Só que esse argumento eu acho meio injusto. Porque o Oda, ele se certificou, volta e lê o mangá, tá lá. Ele se certificou de que o Sanji agisse apropriadamente perto da Bonnie sempre. Em todos os momentos Oda ele foi bem cuidadoso em como o Sanji estava perto dela. Inclusive quando a Bonnie elogia o Sanji por ser forte e um bom cozinheiro, o Oda ele deixa uma bela dica ali já sobre a Bonnie ser uma criança pela forma que ela está utilizando. Não tem qualquer termo pejorativo. Então como isso aqui nunca aconteceu nenhuma vez no mangá, a Toei adicionar isso é definitivamente uma escolha bem bizarra, eu tenho que concordar. Outra mudança controversa foram os eventos que se desenrolaram quando o Sanji lutou contra o S-Shark, o Serafim. O anime fez parecer que o Sanji estava sendo espancado. Tá bom? Ele terminou de joelhos essa luta. Isso não aconteceu no mangá. Pelo contrário, o Sanji ele se incomodou com o soco do S-Shark. É tipo aquela cena do Queen quebrando a espada no pescoço dele. O Sanji foi quem colocou o S-Shark nas cordas no mangá. No anime, a Toei escolheu, olha só, aqui não tem sentido, escolheu adicionar a Nami salvando o Sanji com uma arma de bolhas. Isso aqui não aconteceu no mangá, tá bom? A Toei deu o crédito à Nami nessa luta contra os Serafins, colocando ainda o Sanji agradecendo pela Nami resgatar ele. O Luffy e o Zoro, eles terminaram a luta contra os Serafins arfando e sem fazer nada. O Sanji, pelo contrário, arrebenta eles. Não acontece nada com ele por conta do seu exoesqueleto. Essa não é a primeira vez que a Toei faz isso. Lembrem aí do King parando o Sanji com apenas um soco. Eles são conhecidos por adicionar um monte de coisas desnecessárias e acabou colocando aqui um filler muito ruim que acaba mudando e distorcendo eventos do mangá, principalmente quando se trata do Sanji. Como se não bastasse, mais momentos controversos surgem nesses episódios porque colocou uma curta sequência do Sanji seguindo a Stussy como se ele fosse um cachorro. Não tem isso no mangá. Então a Toei, galera, ela faz isso por livre e espontânea verdade. A gente poderia descartar todas essas mudanças como sendo um erro honesto, falta de atenção, mas ao que parece a Toei ela precisa parar de adicionar tais momentos, especialmente quando eles não são necessários. Estender partes de uma luta é uma coisa, mas a equipe precisa pensar um pouquinho mais em adicionar cenários que não afetem um personagem, porque no final só é desrespeitoso com o próprio autor. Não bastando isso, acabou vindo à tona aí uma collab antiga que tivemos entre One Piece e o mangá de comida Shokugeki no Soma, que acabou gerando o one shot chamado Shokugeki no Sanji, que é muito legal, recomendo você ler. E durante uma entrevista com o autor de Shokugeki, ele disse que se encontrou com o Oda e que o Oda curtiu tanto essa collab que pediu para fazerem um especial, um anime disso. Só que não foi para frente porque, segundo o estúdio, eles tiveram motivos de agenda. Tá bom, e aí lançaram o Monster agora contando a história do Ryuma, ancestral do Zoro, do nada, aí não tem problema de agenda. E assim, eu geralmente não me importo muito com essas coisas, mas eu acho que estava muito mais atrelado a eu não ter notado esse tanto de ponto que vem acontecendo nos arcos. E algumas cenas aqui e ali, como a Toei faz, realmente é estranho e acabam colocando o Zoro para brilhar muito mais. Só que olhando essas pequenas cenas do Sanji, é realmente ruim ver que a Toei não se atém ao que o mangá está fazendo quando envolve o nosso cozinheiro, porque eles acabaram criando uma versão alternativa só do Sanji para o anime. Não faz sentido. Tá? Eu definitivamente consigo ver porque as pessoas ficaram chateadas, principalmente pós time skip, que foi quando começou essas mudanças. Isso não deveria acontecer com nenhum chapéu de palha ou qualquer personagem. Por que diabos removeram Sanji como personagem de fundo na cena da York? Era uma das cenas mais belas do manga, não tem razão válida para isso. Esse episódio simplesmente remove cenas como se elas nunca tivessem acontecido.
Então assim, vendo essas coisas, você acha que os fãs estão exagerando ou realmente existe uma agenda ali para colocar o Sanji de uma forma mais patética, mais bonachão dentro do anime? No mangá não é assim, né? E realmente eu vi essas cenas e eu não me atentava tanto porque eu acho que já estava tão acostumado ao Sanji agir dessa forma que eu acabava aceitando que no mangá é assim também. Só que essa cena do King eu lembro muito bem, porque cara, foi muito épico ali o Sanji contra o King. Aí parou com o mão e falou, isso aqui não tem no mangá não. Eu já teci uma crítica ali. Voltando de Holy Cake pra frente, desandou. E tem mais cenas também, né? O que você acha disso? Realmente eles criaram um Sanji paralelo ali pra dar destaque pra outros personagens? Tem algum tipo de agenda? Ou os fãs só estão pensando demais nisso? Coloca a sua opinião aqui, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem.